Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre as situações que causam doenças na visão, que faz com que, pela nossa biologia, nosso corpo traga sintomas tão difíceis de serem curados e tanto sofrimento às pessoas, né? Meu nome é Silvina Halber, eu sou estudante da medicina germânica há muitos anos, hipnoterapeuta, psicoterapeuta também, e estou me dedicando a entender as doenças crônicas, principalmente, né? E o meu foco maior é entender a causa da diabetes em sua profundidade, né? Por isso que eu trago todos os outros sintomas aqui que estão associados também com esse sintoma físico, biológico e, por que não, emocional. Então, se você chegou aqui e ainda não é inscrita no meu canal, peço a sua gentileza, se eu merecer, claro, faça sua inscrição, deixe sua curtida, se quiser deixar o seu comentário, sua sugestão de próximo vídeo também, porque todas as sextas-feiras estou postando um vídeo aqui, gravação nova, tem muitos vídeos antigos, estou renovando todos, atualizando, né? Então, os vídeos antigos estão corretos, sim, só que foram lá da minha jornada lá de início, né? Então, agora já tem um tempinho que estou fazendo gravações, estou trazendo algo mais pontual, um pouco mais, vídeos um pouco mais curtos também, né? Então, a medicina germânica, ela traz um conhecimento totalmente diferenciado, né? Ela tem o objetivo da gente entender por que o nosso corpo causa um sintoma físico-emocional. Por quê? O que está por trás disso, né? Então, conforme a medicina germânica, são várias as situações que causam problemas nos olhos, né? E muitas vezes, um problema que a gente já tem no olho, ou que a gente já tem em alguma outra parte do corpo, vai abrindo caminho para outros problemas, outros novos DHS se formarem, né? Então, às vezes, são conflitos que vão se somando e vão fazendo com que a doença fique cada vez mais crônica, né? Então, em relação aos olhos, a gente precisa lembrar que o nosso olho, ele é formado por diferentes camadas, né? É um dos órgãos mais complexos que tem mais tipos de tecidos, né? Então, se você for olhar para os especialistas dos olhos, tem várias especialidades diferentes pela medicina convencional. Tem aquele que é só do glaucoma, aquele que é só da retina, aquele que é só do fundo do olho, tem aquele que é generalista, né? Então, eu sei que eu levava minha mãe a vários médicos e teve dias assim que a gente marcava em clínicas onde tinha 5, 6 especialistas e cada um olhava uma parte do olho e ainda faltava o endócrino, faltava especialista do coração e faltavam outros médicos, né? E pela medicina germânica a gente olha mais para a pessoa e para o tecido que está afetado, sim, né? Então, a pessoa que tem problema na visão, ela é o centro da atenção, né? Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que está se passando na vida dessa pessoa para que o corpo traga esse sintoma. Esse é o principal diferencial. O que está acontecendo com a pessoa na época que o sintoma começa. Então, quando a pessoa tem algo sério, passando por vários especialistas, normalmente a pessoa tem diagnósticos, né? Então, se a pessoa vem até nós tratando uma questão relacionada ao olho, é interessante ter esse exame para a gente ver qual estrutura do olho que está afetada, né? Porque o olho, todo esse conjunto de tecidos que a gente tem, toda essa perfeição que é nosso olho, ele tem um único objetivo, para que você possa enxergar melhor, para que possa ver o que está à sua frente, né? Então, o Dr. Hammer, quando ele pesquisou a medicina germânica, ele fez muitas descobertas e tem cientistas ainda que estão investigando sempre mais, aprofundando, né? Então, quando a gente vai tratar alguém com esse sintoma, a gente precisa ter exames para a gente saber que parte do olho está afetado, mas também se é algo ainda assim que não está tão crônico, se a pessoa simplesmente quer fazer uma consulta contigo, né? E a pessoa está com sintomas de ardência,
Alguma coisa assim, a pessoa já vai ter alguma noção, né? Se ainda não tem um diagnóstico específico, né? Então, é interessante ter o diagnóstico, mas também dá para atender sim, né? Então, vamos às partes, né? Por exemplo, se é a retina, o corpo vítreo, que, que dão o diagnóstico de glaucoma, o que está por trás do glaucoma? É o medo no pescoço. Quer dizer o quê? É o medo que está atrás de você. O medo que você não consegue saber com clareza o que que é. É medo, um medo meio inconsciente que vem de situações que você não tem clareza, né? O medo de um malfeitor, de alguém que possa te trazer um prejuízo, né? De alguém ou de alguma pessoa, né? Geralmente é causado por traumas que a pessoa viveu e pode ter esquecido esses traumas, né? Então fica aquele ciclo repetitivo que tenha algo por trás, algo desconhecido, né? Então, se a pessoa tem diagnóstico de glaucoma, a gente conversando, a gente consegue encontrar o que que a pessoa está revivendo, qual o trauma que ela está revivendo, né? Então, esse medo, ele vem porque isso representa uma ameaça de vida. E essa pessoa que tem glaucoma, ela também tem problemas renais. O que quer dizer problemas renais? Os coletores renais, aquilo que comanda os líquidos no corpo também estão funcionando alterados. A pessoa tem sensação de estar só no mundo, né? Então, se você tem um problema, um perigo que está atrás de você, que você não consegue detectar, automaticamente você sente, eu estou em perigo e quem poderá me defender? Então, a sensação de que ninguém pode te defender está sempre junto com isso, né? A diabetes é muito acusada, é vista como a causa dessa cegueira, né? Mas quando você entende a causa real mesmo que está por trás disso, você percebe que não é apenas pelo excesso de glicose que o glaucoma, que a cegueira vai se formando, mas sim por causa das causas da glicose elevada, né? O pessoal que está comigo se tratando da diabetes, quem faz parte da comunidade também, já tem essa noção, já sabe que o glaucoma não é causado pela diabetes, mas sim pela mesma causa da diabetes, como eu falei lá no começo, você está com um conflito ativo, você está com uma situação que está te ameaçando, e essa mesma situação já te torna mais propensa, com mais medo, e vai ativar outros conflitos, né? Então, por exemplo, uma criança que sofreu agressões físicas, humilhações, lá no tempo de criança dela, né? Agora, na vida adulta, cada vez que ela pressente que alguém vai humilhá-la de novo, ah, ela vai ser humilhada outra vez, pode ser no trabalho, pode ser no casamento, no relacionamento, pode ativar esse gatilho inconsciente e fazer reter líquido e o glaucoma vai se formando, né? Uma mulher, por exemplo, que foi abusada, né? Toda vez que ela vê alguém abusada sexualmente, né? Ou também assédio moral, também pode ser isso, né? Então, cada vez que ela vê alguém parecido, ou está num lugar que lembra quando aconteceu aquele fato, né? Então, cada vez que revive, que sente o cheiro daquilo que sentiu, o cheiro que sentiu naquele momento, né? Então, toda vez que a pessoa revive aquela situação inconscientemente, né? Ou até conscientemente, às vezes a pessoa lembra, e cada vez que vê uma cor de roupa, que vê algo parecido, vê uma pessoa com aquele tipo de estrutura física, ela já sente aquela rejeição, né? E isso faz com que pode ativar conflitos, ativar trilhos e causem o descolamento da retina, de tanto líquido que a pessoa retém, de tanto que esses traumas são ativados, né? Por causa do excesso de líquidos, e toda essa tensão, todo esse medo faz com que a retina vai se descolando e isso causa, de fato, a cegueira total, né? Quando é um conflito que envolve a córnea, a conjuntiva, né, a conjuntivite, que é uma doença muito comum nas escolas, né? Dor de vista, né? Nossa, quando nós éramos crianças, a gente tinha aquelas
epidemia de dor de vista, né? Todas as crianças na escola tinham dor de vista. E a gente achava que era contagioso. Claro que tem um vírus que pode contagiar, mas o que que é o conflito da dor de vista que envolve a conjuntiva ou cristalina também? São conflitos de separação visual. Imagina uma criança no nosso tempo, a gente ficava o tempo todo só em casa com os irmãos, com a mãe, lá no interiorzão, lá tudo protegido, a gente não saía no meio de gente, a gente só sabia falar alemão, né? Então imagina quando a gente ia para a escola, os primeiros dias, assim, na semana depois que começavam as aulas, era muito comum todas as crianças com dor de vista, porque as situações em casa eram muito parecidas. Então, ficar longe dos pais, longe da proteção, longe da vista, o que que faz? Faz a córnea, a conjuntiva crescer em excesso e dá a dor, dá a inflamação no olho, né? Então, é um conflito de separação visual. Pode ser a separação dos pais, separação de um companheiro, de alguém que a gente gosta, que a pessoa gosta muito, de um bichinho de estimação, né? É sempre separação visual de alguém que é muito amado, muito estimado, né? Então, às vezes, casais que separam, a criança fica com problema na visão, né? Então, sempre tem que olhar para aquilo que está acontecendo dentro da casa, dentro daquele ambiente, onde aquela pessoa que tem o sintoma, o ambiente que a pessoa está inserida, né? Então, o conflito de separação visual é você deixou de ter alguém muito importante ao alcance da sua vista, né? Ou também, às vezes, é um desejo de perder de contato, né? Então, uma criança que é deixada com pessoas estranhas na creche, na escola, e é muito medrosa, ela ativa essa dor com muita facilidade, né? Ou também pessoas assim, às vezes pessoas ficam casadas. Eu atendi uma senhora recentemente, casada por muitos anos, e depois que ela ficou viúva, ela começou a ter cegueira. As duas vistas começaram a embaçar e não teve tratamento, não tinha nada que conseguia reverter. Então, nesse caso, precisa trabalhar com a ressignificação. A pessoa precisa encontrar força dentro dela e querer dar um novo significado para a vida dela. Porque no caso dela, o marido tinha falecido e ela tinha convivido com ele por 60 anos, só o casal, muitos anos só o casal, né, no sítio. Então, ela se sentiu totalmente abandonada, muita retenção de líquido, né? E ficou muito difícil ela não ver mais aquela pessoa ali com ela todos os dias, né? Então, às vezes, um tratamento assim não é fácil, porque de fato é uma dor muito profunda, né? E de fato leva à cegueira, se a pessoa não buscar ajuda para entender, não trabalhar a parte emocional mesmo do abandono, da solidão que ela está vivendo, né? Então, durante a fase ativa, as células da glândula lacrimal aumentam de tamanho, e isso faz com que o olho encha de água, então fica embaçada, né? Então, tem muitos, às vezes aparece até como sintoma de sinusite, né? Porque fica muito presente, né? Então, qual é o objetivo biológico do olho? É produzir essa doença que envolve a conjuntiva e a córnea, né? Cristalino. É fazer com que o olho fique, melhore sua função, né? Então, ele aumenta a produção do fluido lacrimal para que o pedaço visual, aquilo que não está mais vendo, consiga ser visto de novo, né? Então, aumenta a produção mesmo, o olho fica mais cheio, com mais líquido, né? Para que possa enxergar novamente, né? Ou, no caso de, de querer afastar alguém, para que consiga não enxergar mais, né? Então, tem sempre um objetivo, biológico por trás disso, né? Quando envolve a íris, o músculo ciliar,
a coroide, o músculo tem muito a ver também com usar óculos muito tempo, né? Eu uso óculos faz, nossa, 40 e tantos anos que eu uso óculos, então eu vivi conflito de separação visual na época e não entendi que era isso. Passei a usar óculos, fui entender isso mais de 30 anos depois, aí já estava danificado o músculo do olho, né? Então o olho vai ficando cada vez mais paralisado, né? Então o que que é? É um conflito de bocado visual. Eu perdi algo de vista, né? Então, aos 18 anos, eu fui morar longe da minha família, mais de 1.000 quilômetros de distância. Eu via eles uma vez por ano, sem telefone, sem contato, né? Então, a sensação de estar só no mundo, mesmo que foi uma escolha minha para estudar, foi na época que eu fui fazer magistério, né? Então, saí do interior do Paraguai, fui morar em Passo Fundo, então era algo assim, nossa, muito fora do normal, né? Então, o que que faz? O olho aumenta a função para que eu conseguisse enxergar de novo. Aí precisei usar óculos e nunca mais tirei, né? Então, tem o objetivo biológico de fazer aumentar a função dos olhos, né? A função da visão, né? Então, durante a fase ativa tem uns diagnósticos, mas geralmente a gente percebe mais quando a gente vai acalmando, né? Sempre tem objetivo biológico, né, em todas as situações que a gente vive, né? Então, qual é o objetivo biológico ali do conflito que envolve a íris, o músculo, a coroide, né? Uma membrana que cobre o olho, né? É o conflito de bocado visual, é conseguir alcançar ou afastar aquilo que me assusta, né? Então, a pessoa muito medrosa, o que que o olho faz? Ele ulcera para aguçar ainda mais a tua capacidade de enxergar e não perder de vista aquele ente querido que você tanto queria estar vendo, né? Então, sempre que você tiver sintomas na visão, né? Isso aqui é um conhecimento que a gente traz aqui, não é um tratamento, porque para a pessoa tratar a visão, ela precisa sim buscar médicos especialistas para ter exames, para detectar mesmo o que está acontecendo, exames aprofundados, né? E para ter o diagnóstico, para daí tratar a causa, se quiser tratar pela medicina germânica, porque aí a gente consegue fazer um atendimento mais certeiro e ter resultados efetivos, né? Então, era isso sobre a função dos olhos e a doença da visão. Qualquer dúvida, qualquer mais clareza, pode me chamar, encontrar o meu WhatsApp, o meu Instagram também. Lá você encontra meu contato e busque ajuda, né? Não fique na crença que tudo que vem acontece no nosso olho. A gente tem muitas crenças relacionadas ao nosso corpo. E uma das crenças é que a gente acredita que nosso olho só funciona até os 40 anos. Isso ainda é difundido, né? Que depois dos 40, o olho perde a função. E a gente vê pessoas que vivem até os 100 sem precisar usar óculos, né? Então, tem pessoas que de fato precisam usar o óculos, mas não precisam sofrer, não precisa chegar à cegueira, né? Então, às vezes, que nem no meu caso, eu preciso usar óculos. Meu olho foi danificado, né? Mas não está aumentando, né? Então, não chega na cegueira. Essa que é a parte, né? A gente vai encontrando um jeito de não deixar agravar, porque acontece a paralisia no olho, acontece o estrabismo, assim, tem pessoas diabéticas. A minha mãe mesmo, quando a gente começou a perceber, um olho dela paralisou e ela tinha acabado de fazer cirurgia em outro órgão do corpo, né? Quando eu fui fazer o exame da diabetes, estava em 600. Então, ela não sabia que ela tinha diabetes tão alta. O médico não fez exames, né? E a diabetes dela estava em 600, um olho paralisou, né? E ela conseguiu reverter isso, né? Conseguiu voltar a movimentar de novo, né? Mas o olho nunca mais foi o mesmo, né? Então a pessoa sofre. Imagina a pessoa ficar com a paralisia no olho, fica estrábica, né? Fica com danos irreversíveis às vezes, né? Então olhar para os teus sintomas, buscar ajuda, levar a sério os sintomas que o corpo traz, mas não apenas combater com medicação,
Se precisar, sim, me diga para acalmar e faça o que você puder fazer por você, tá bom? Um abraço, agradecida.